Meu nome é Lucas, e se você está lendo isso, talvez ache que sabe o que é traição. Talvez já tenha sido machucado por alguém que amava. Mas nada, absolutamente nada, pode se comparar à dor de ser destruído por aqueles que você mais confiava, a sua própria família. Aos 23 anos, eu acreditava que minha vida estava encaminhada. Meu pai, Ricardo, era um homem admirado por todos. Dono de uma rede de restaurantes premiados, capa de revistas, convidado em programas de TV. Era o tipo de pessoa que entrava numa sala e atraía todos os olhares. Eu o idolatrava. Ele dizia que um dia eu assumiria os negócios, que estava me preparando para isso. Você é meu legado, filho, ele repetia. Minha mãe, Isabel, era o coração da casa. Doce, sempre preocupada com todos, apegada a nós de um jeito quase sufocante. E minha irmã, Valentina, 2 anos mais nova que eu, era minha confidente. Dividíamos segredos, risos, medos. Crescemos como melhores amigos, inseparáveis. Eu tinha uma vida confortável, não de luxos exagerados, mas com segurança. Viagens, educação de qualidade. Estava terminando a faculdade de administração e já acompanhava meu pai em algumas reuniões importantes. Meu futuro parecia promissor. E então, do nada, o chão desapareceu sob meus pés. Foi numa manhã de terça-feira. Lembro como se fosse agora. O sol mal tinha nascido quando vi as luzes vermelhas e azuis refletindo nas janelas. A Polícia Federal cercou a casa. Mandado de busca, prisões, gritos. Meus pais foram levados algemados. Valentina chorava sem entender. Eu fiquei paralisado. As acusações eram graves: fraude fiscal, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e evasão de divisas. Em poucas horas, o império do meu pai virou manchete nos principais jornais. A mídia não poupou ninguém. Fotos nossas, da casa, dos restaurantes. Escândalo nacional. Nos dias seguintes, vivi como um zumbi. O telefone não parava de tocar. Repórteres, credores, amigos que desapareceram. Nossa casa foi confiscada. Contas congeladas. E então veio a proposta. Estávamos em um hotel barato, escondidos da imprensa. Foi ali, naquela noite abafada, que meu pai me chamou para conversar a sós. Ele estava abatido, diferente. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Lucas, você sabe que não fizemos nada com má intenção. Foi um erro de gestão. Um detalhe técnico, entende? Mas a justiça quer um culpado, um bode expiatório. E, bom, você ainda é réu primário. Pode pegar uma pena leve, talvez nem precise cumprir tudo. Nós vamos resolver isso. Vamos cuidar de você. Fiquei em choque. Achei que ele estava brincando. Você quer que eu assuma? Só por um tempo. Confie em mim, filho. Vamos tirar você disso depois. Você é forte. É por nós. Pela nossa família. Minha mãe segurou minha mão, chorando. É o único jeito de nos salvarmos. Meu amor, e Valentina? Ela ficou em silêncio. Evitava meu olhar. Aquilo me partiu mais que tudo. Ela sempre foi minha aliada. Por que não dizia nada? Naquele momento eu estava vulnerável, confuso, com medo. E acima de tudo, ainda acreditava neles. Acreditei que estavam sendo sinceros. Que era apenas uma fase difícil e logo estaríamos juntos de novo. Rindo disso tudo como mais uma história de superação. Assinei os papéis. Confessei os crimes. Disse que agi sem o conhecimento da empresa. Em menos de 2 meses, fui julgado e condenado a 2 anos de prisão. No dia da minha sentença, olhei para trás na sala do tribunal. Minha família não estava lá. Nenhum rosto conhecido. Nenhuma palavra de conforto. Na cela fria da penitenciária, percebi que estava verdadeiramente sozinho pela primeira vez na vida. Nos primeiros dias, tentei acreditar que havia um motivo, que estavam me protegendo, que por alguma razão não podiam aparecer. Mas o tempo passou. Sem visitas, sem cartas, sem respostas. A pior dor não foi a prisão. Foram os silêncios, os vazios, as promessas quebradas. E ali, no fundo de uma cela, sujo, esquecido e traído, algo dentro de mim começou a mudar. O menino sonhador, o filho dedicado, o irmão carinhoso, estava morrendo. E, em seu lugar, nascia alguém novo. Alguém que um dia faria todos eles se arrependerem do que fizeram. Comigo. A prisão não é como nos filmes. Não tem trilha sonora sombria, nem vilões caricatos. O que existe é o silêncio, o tempo, e uma solidão que mastiga você por dentro, lenta e constante, como ferrugem corroendo ferro. Os primeiros dias, atrás das grades, foram um borrão. O barulho das portas se fechando, os gritos nos corredores, o cheiro de mofo e suor entranhado nas paredes. E eu, um garoto de 23 anos, acostumado com lençóis limpos e café da manhã com suco de laranja fresco, tentando entender como fui parar ali. Eu repetia para mim mesmo: é só uma fase. Eles prometeram, eles vão me tirar daqui. Mas os dias viraram semanas, as semanas, meses. E a promessa virou silêncio. Toda sexta-feira era dia de visita.
E toda sexta-feira, eu esperava. Me arrumava com a única camisa decente que tinha. Tentava ajeitar o cabelo no reflexo opaco da janela, ensaiava o sorriso. Imaginava minha mãe trazendo uma sacola com biscoitos, meu pai apertando minha mão com força e me dizendo que tudo estava sob controle. Valentina me olhando com os olhos marejados, sussurrando: "Aguenta firme, estamos com você." Mas ninguém vinha, nem uma vez. No começo procurei desculpas. Talvez estavam com medo de serem vistos. Talvez o caso ainda fosse muito midiático. Talvez. Mas as desculpas começaram a doer mais do que a ausência. Tentei ligar. Cartas. Pedi ajuda a um advogado gratuito. Nada. Com o tempo, os outros presos começaram a notar. Um deles, o Bruno, um cara mais velho que estava lá por roubo, me disse: "Você foi largado, irmão. Esquece. Aprende a sobreviver sozinho, ou esse lugar te engole." Aquilo me bateu como um soco no estômago. Mas era verdade. A ficha caiu de vez no meu primeiro aniversário preso. Eu tinha esperança de receber ao menos uma carta, uma mensagem, qualquer coisa. Mas quando as luzes se apagaram naquela noite, e eu fiquei ali, deitado na minha cama dura, com os olhos abertos encarando, o teto manchado, percebi. Eu não tinha mais ninguém, e foi ali que algo quebrou dentro de mim. Comecei a evitar os outros. Parei de tentar me comunicar com o mundo lá fora. Mergulhei em mim mesmo. Lia tudo o que encontrava. Fingia que estudava para esquecer onde estava. Mas por dentro, estava ruindo. 2 anos, 730 dias. E em nenhum desses dias, minha família sequer tentou saber se eu estava vivo, até que um dia, sem aviso, veio a notícia. Eu sairia em liberdade por bom comportamento. A notícia que deveria me trazer alívio me causou medo. Medo de sair e não ter ninguém me esperando. Medo de encarar um mundo que seguiu sem mim. Medo de descobrir o que minha intuição já gritava há muito tempo, que eu fui descartado. No dia da saída, vesti a mesma roupa com que entrei. Estava larga, desbotada. Peguei a pequena caixa com meus pertences, uma carteira velha, um relógio quebrado e uma foto antiga da minha irmã e eu na praia, ainda crianças. Do lado de fora, o sol me cegou. E o vazio, mais uma vez, me envolveu. Não havia ninguém. Nenhum carro. Nenhuma recepção. Nenhum abraço. Fiquei ali por minutos, parado, tentando entender o que fazer. Até que ouvi uma buzina. Era um carro velho que eu reconheci na hora. O Opala azul do meu tio Miguel. Ele saiu do carro e veio até mim de braços abertos. Me abraçou forte. Fiquei paralisado por alguns segundos. Depois chorei. Chorei como uma criança. Não pela prisão, mas porque pela primeira vez em 2 anos alguém se importava. "Eu tentei entrar em contato com seus pais, Lucas", ele disse, enquanto me levava até o carro. "Mas eles sumiram." "Como assim, sumiram?" Fui até o último endereço que tinham me dado. A casa estava vazia. Vizinhos disseram que eles foram embora do país. Não deixaram nada. Nenhuma pista. Nenhum recado. Nada. E a Valentina, Miguel? Hesitou. Olhou para mim com pena. Isso doeu mais que 1000 socos. Ela foi com eles. Naquele momento, o chão se abriu de novo. Mas agora eu não estava em choque. Eu estava furioso. Durante semanas, Miguel cuidou de mim. Me deixou ficar em um quartinho no fundo da casa dele. Me deu comida, roupas. Até tentou conseguir um emprego para mim. Era simples, mas era humano. E depois de tanto tempo sendo tratado como lixo, aquele pequeno gesto me salvou de cair num abismo sem fim. Foi numa noite dessas, quando Miguel chegou do trabalho com uma garrafa de vinho barato, que ele me contou tudo. "Lucas, seu pai te usou. Desde o começo. Ele sabia que ia dar merda. E precisava de alguém limpo para assumir tudo. Era o plano desde o início. Você tem certeza?" Ele assentiu, os olhos pesados. "Vi com meus próprios olhos. Ouvi conversas. E tenho provas. Foi aí que tudo mudou. A dor deu lugar à raiva. Saudade virou ódio. E a vergonha se transformou em fome de justiça. Eles me abandonaram. Me enterraram vivo. Mas esqueceram de um detalhe. Eu voltei. O tempo passa diferente quando você carrega uma ferida que nunca fecha. Mesmo depois de sair da prisão, mesmo com o apoio do meu tio Miguel, eu ainda vivia como se estivesse trancado. Só que agora a cela era invisível. E mais cruel. Acordava todo dia com o mesmo gosto amargo na boca. Não era café. Não era raiva. Era abandono. Era o gosto de ter sido traído por quem jurei amar acima de tudo. Comecei a trabalhar como garçom em um restaurante pequeno, numa rua movimentada da cidade. Era o único lugar que não me olhou com desconfiança quando viram meu passado. O dono, seu Alcides, era um senhor de fala mansa que acreditava em segundas chances. Eu respeitava muito ele por isso. Lá, eu trabalhava de cabeça baixa. Servia pratos, limpava mesas, recolhia copos. Silencioso. Invisível. Era o que eu queria. Era o que eu achava que merecia. Até que uma noite minha vida virou de novo. Tinha acabado meu turno e já estava indo embora quando notei algo estranho.
Um envelope pardo colado na lateral do meu armário no vestiário. Não tinha remetente. Só meu nome escrito com letras retas e firmes. Lucas abri. Dentro havia uma única folha, datilografada. Se quer saber a verdade, vá até o cofre do antigo escritório do seu pai. Código 24-89. Minhas mãos tremiam. Não. Havia assinatura, nem mais nada. Apenas isso. No mesmo instante, um turbilhão de sentimentos me invadiu. Medo, ansiedade, desconfiança, mas também esperança. Talvez ali estivesse tudo o que eu precisava para entender por que me destruíram. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitado olhando para o teto do meu quartinho, com um envelope ao lado do travesseiro, como se ele pudesse fugir enquanto eu piscasse. Às 5 da manhã, levantei decidido. O antigo escritório do meu pai ficava no centro da cidade, num prédio comercial que hoje estava quase abandonado. Depois da falência e da investigação, ninguém mais quis alugar aquele espaço. Era como um lugar amaldiçoado. Quando entrei no edifício, os corredores escuros e empoeirados me deram um arrepio. O escritório ainda tinha a placa: Grupo Ricardo Silva, Administração e Negócios. O vidro estava trincado. Arrombei a porta com um chute. Lá dentro, tudo estava como num cenário congelado no tempo. Papéis espalhados, cadeiras caídas, uma foto antiga da minha família em cima da mesa. Nós 4, sorrindo. Hipócritas. Atrás do armário de livros, encontrei o cofre embutido na parede. Coloquei o código com mãos suadas, 241089. O cofre fez um clique. Abriu. Lá dentro, uma pasta preta, bem conservada. Nada mais. Ao abrir, meu coração parou. Era tudo. Documentos contábeis, contratos falsificados, e-mails impressos com conversas entre meu pai e seus sócios, planejando o colapso, desviando dinheiro, discutindo a melhor forma de se livrar das acusações. Mas o pior ainda estava por vir. Encontrei um termo de confissão de culpa, com a minha assinatura. Só que havia um detalhe: a data. Era de antes da investigação começar oficialmente. Ou seja, eles já sabiam. Eles planejaram que eu assumiria tudo meses antes de a polícia sequer bater a porta. E mais uma bomba. Um documento anexado com a assinatura de Valentina. Era uma autorização para uso do meu nome como representante legal da empresa. Falsificada. Mas com o carimbo da empresa. Ela sabia, minha irmã sabia, e mesmo assim, me entregou. Fiquei imóvel. Por minutos. Tudo que eu era, tudo que eu acreditava, estava sendo despedaçado diante dos meus olhos. Minhas mãos tremiam tanto que os papéis caíram no chão. Eu me ajoelhei, sozinho, no meio daquele escritório vazio, abraçado àquelas folhas, como se fossem a única prova de que minha dor era real. Chorei. Pela última vez. Mas não por mim. Por eles. Porque foi naquele momento que algo dentro de mim morreu. E deu lugar a algo novo. Algo frio. Feroz. Calculado. A vingança nasceu ali. Voltei para casa com a pasta escondida dentro da minha mochila. Miguel estava na sala, vendo TV, mas quando me viu entrar daquele jeito, com o rosto marcado e os olhos vazios, ele entendeu. Achou? Achei tudo, respondi, baixo. Eles planejaram tudo. Me usaram como isca, como escudo, como lixo. Miguel me olhou em silêncio, depois disse: "O que vai fazer agora?" Demorei a responder. Fui até a mesa, peguei um copo d'água, bebi devagar. Agora, vou fazer eles pagarem. Miguel não disse nada, apenas assentiu. Como quem sabe que o que estava por vir era inevitável. Naquela noite, pela primeira vez, em muito tempo, dormi profundamente. Não porque estava em paz, mas porque finalmente eu tinha um propósito. E quando alguém perde tudo e ganha um propósito, é melhor sair do caminho. Depois que descobri a verdade, não consegui mais viver como antes. A vida que eu tinha construído após sair da prisão, por mais simples e honesta que fosse, já não me servia. Era como tentar respirar debaixo d'água. Eu precisava de ar. E o único oxigênio que me restava era justiça. Mas justiça, naquele momento, já não era um tribunal. Era vingança. Nos dias que se seguiram, sentei com Miguel na mesa da cozinha, todas as noites, como dois conspiradores silenciosos. Espalhávamos os documentos em cima da mesa, traçando conexões, datas, nomes. Eu relia cada página como se estivesse absorvendo cada gota de veneno que minha família destilou contra mim. Foi ele quem conseguiu rastrear os passos do meu pai. Usando contatos antigos, gente que ainda devia favores, ou que apenas odiava, o que Ricardo havia se tornado. Miguel descobriu que eles estavam vivos, sim. E muito bem escondidos. Em Madrid, Espanha. Mudaram de nome, de casa, de país. Mas não de alma. Ricardo agora se apresentava como Eduardo Vasquez, dono de uma nova empresa de catering para eventos de luxo. Isabel usava o nome Ana Lucia e parecia viver entre cafés chiques e clubes de arte, segundo o que encontramos nas redes sociais. Mas o que mais me destruiu foi ver Valentina. Ela estava noiva de um homem rico, herdeiro de uma rede de hotéis europeia.
Vi uma foto dos dois na internet. Ela sorria como uma princesa, cercada de flores, com um anel que valia mais do que tudo que eu possuí naquela vida. Ali, percebi que minha irmã, aquela que me dizia "te amo" toda noite antes de dormir quando éramos crianças, me trocou por um anel e status. E nem sequer hesitou. Foi nesse ponto que decidi que não bastava apenas expor o que eles fizeram. Não, eu precisava desmantelar o mundo novo que construíram em cima dos destroços da minha vida. Eu seria o terremoto. Passei semanas criando uma nova identidade. Falsifiquei documentos com a ajuda de um contato de Miguel, um hacker aposentado que devia favores à família. Adotei um novo nome, Daniel Costa. Brasileiro, nascido em Lisboa, com histórico limpo e currículo impecável como especialista em segurança privada. Miguel me ajudou a investir nas roupas certas, no sotaque ideal, nas frases que me fariam parecer sofisticado. Eu precisava ser convincente, e eu estava disposto a tudo. Consegui me infiltrar na vida da família do noivo de Valentina. Através de um anúncio de emprego online, me candidatei como segurança pessoal do pai dele, Dom Henrique, um magnata viúvo, rígido, porém extremamente metódico. Passei por entrevistas, testes psicológicos, verificação de antecedentes, tudo falso, tudo minuciosamente preparado. E entre dezenas de candidatos fui escolhido. Ironia? Talvez. Mas eu chamava de destino. No meu primeiro dia na mansão dos Alvarez, vi Valentina de longe, no jardim. Ria com o noivo enquanto escolhiam detalhes do casamento. Ela passou a poucos metros de mim e nem sequer me reconheceu. Confesso que algo, dentro de mim, doeu. Ver minha irmã tão perto e tão alheia à dor que me causou me fez quase vacilar. Quase. Mas a dor virou combustível. Durante os 2 meses seguintes, fui ganhando a confiança da família. Henrique gostava de mim. Dizia que eu era discreto, mas eficiente. Meus olhos estavam sempre abertos, mas minha boca sempre fechada. Eu era o profissional perfeito. O casamento se aproximava, e eu sabia que não teria outra chance igual. Comecei a reunir provas. Entrei no escritório de Henrique e usei o computador para acessar bancos de dados internacionais. Reforcei as conexões com os documentos que tinha trazido do Brasil. Fiz cópias digitais, organizei dossiês. Cada noite, eu dormia menos. A tensão era minha companheira constante. Mas também era a certeza de que estava chegando a hora. A pior parte era o silêncio. Ver minha mãe sorrindo nas fotos online, meu pai brindando em eventos como um homem respeitável, Valentina exibindo a felicidade como um troféu. Tudo isso me queimava por dentro. Mas eu precisava esperar. Precisava ser cirúrgico. Até que o grande dia chegou. O casamento seria num castelo histórico às margens do rio Tejo. Havia flores em todos os corredores, música clássica, convidados poderosos. Um conto de fadas. E eu estava lá. Com um botão no bolso do paletó que ativaria tudo. Horas antes da cerimônia, finalizei os envios. Dossiês, provas, documentos escaneados, tudo encaminhado para a Interpol, a Polícia Nacional da Espanha. E jornalistas de grandes veículos. O que viria depois não era mais comigo. Era com a verdade. Enquanto Valentina caminhava em direção ao altar, sorrindo como se nada pudesse tocá-la, eu estava atrás, junto da equipe de segurança. E então, ouvi as sirenes. Era hora. Ser invisível. Essa era a chave. Nos filmes, a vingança sempre é barulhenta. Explosões, gritos, confrontos épicos. Mas na vida real, a vingança verdadeira se move em silêncio, como uma sombra que se esgueira pelos cantos da alma de quem te feriu, até que seja tarde demais para escapar. Depois de assumir minha nova identidade como Daniel Costa, eu sabia que não podia errar. Um deslize e tudo acabaria. Eu voltaria a ser Lucas, o ex-presidiário abandonado por todos, e não o fantasma que vinha cobrar sua dívida. O primeiro passo da infiltração já havia sido dado. Me tornar segurança pessoal de Dom Henrique, o sogro de Valentina. Um homem frio, metódico e que valorizava 2 coisas acima de tudo: discrição e lealdade. Eu precisava me tornar indispensável para ele. Comecei pequeno, observando, escutando, nunca falando mais do que o necessário. Em pouco tempo, Henrique passou a confiar em mim a ponto de pedir minha opinião sobre rotas seguras para seus deslocamentos e mudanças na equipe de segurança do casamento. Eu estava dentro do coração do império, e ninguém desconfiava de nada. Enquanto isso, estudava minha irmã, Valentina, a mulher que um dia segurou minha mão quando eu tive febre aos 7 anos. A mesma que agora sorria ao lado de um milionário europeu. Como se não tivesse me entregado ao inferno. Ela passava por mim com a confiança de quem vê apenas um funcionário, um homem pago para protegê-la. Nunca me olhou nos olhos por tempo suficiente para reconhecer o passado. E se olhasse, talvez não quisesse ver. Talvez não conseguisse suportar. Doía. Mas essa dor era o lembrete constante do motivo pelo qual eu estava ali. Descobri com o tempo que meu pai frequentava encontros secretos com empresários locais. Lavava dinheiro. Usava o nome de um argentino falecido, e toda a documentação parecia legal, à primeira vista.
Eu guardei cada detalhe, cada CPF, cada rota. As provas já estavam completas. Faltava apenas o momento certo. E ele se aproximava. Equipe de segurança foi reforçada na semana do casamento. Fui colocado como supervisor de acesso ao salão nobre. Tinha acesso a todas as câmeras, a todas as rotas de fuga, aos rádios internos. Eu era o homem que garantia que o conto de fadas acontecesse sem interrupções. Mas o que eles não sabiam era que o lobo já estava dentro do castelo. Enquanto todos cuidavam da decoração, eu instalei um pequeno dispositivo no servidor local, que conectava discretamente a rede de vigilância a um backup criptografado no meu notebook. Qualquer movimento suspeito que fizessem, qualquer tentativa de fuga, eu veria primeiro. Na véspera do casamento, andei pelo salão vazio. Vi os bancos alinhados, as flores brancas pendendo como lágrimas congeladas, os lustres acesos brilhando como estrelas falsas. Parei em frente ao altar, onde minha irmã diria sim, onde ela selaria sua nova vida construída sobre os escombros da minha. Fechei os olhos. Lembrei da cela fria, do silêncio esmagador, dos dias em que me perguntava se eu era mesmo culpado, se minha memória me enganava, se minha família me amava de verdade. E agora eu sabia que fui jogado ao chão, enterrado vivo. E eles não voltaram nem para ver se eu ainda respirava. Eu estava pronto. Na manhã do casamento, me vesti como um de seus guardiões. Terno preto, auricular no ouvido, olhar firme. Ninguém imaginava que o homem responsável pela segurança do evento era na verdade o arquiteto da queda. Carregava comigo o botão de um pequeno controle. Quando apertado, ele ativaria o envio automático de todos os arquivos que juntei para a Interpol, Polícia Espanhola e para os jornalistas de um dos maiores veículos do país. Tudo sincronizado. Cada nome, cada prova, cada pecado. Mas havia algo que eu não previ. Enquanto aguardava na sala de vigilância, pouco antes do início da cerimônia, Valentina entrou. Sozinha. Ela precisava de algo na sala. Talvez um lenço ou um item de maquiagem deixado por alguma madrinha. Parou na porta e me encarou por um segundo mais do que de costume. Seus olhos estreitaram. Você... já nos vimos antes? Ela perguntou. Meu coração gelou. Mas minha expressão não mudou. Talvez, respondi. Trabalho com seu sogro há alguns meses, Daniel Costa. Ela hesitou. Franziu a testa, como se algo dentro dela gritasse, mas ela não conseguisse ouvir com clareza. Você me lembra alguém? Deve ser impressão sua, senhorita. Respondi, com um sorriso breve, antes de voltar minha atenção ao monitor. Ela saiu. Mas seus passos eram mais lentos, mais pesados, como se algo a incomodasse. Naquele momento percebi, a cortina estava prestes a cair. Tudo o que eu precisava era apertar o botão. Cheguei cedo no salão naquela manhã. A cerimônia seria ao pôr do sol, mas minha missão não permitia atrasos. Cada segundo era precioso. Cada detalhe, calculado. Eu havia esperado anos por aquele dia. Enquanto os floristas se agitavam com os últimos arranjos e os garçons ensaiavam a sincronia do serviço, eu observava tudo da sala de vigilância. O salão parecia um cenário de conto de fadas. Cortinas de linho branco balançando ao vento, um tapete vermelho atravessando o jardim até o altar decorado com orquídeas e lírios. O tipo de casamento que só quem nunca conheceu a dor teria, ou quem esqueceu dela. Do alto das câmeras via convidados sorrindo, brindando com champanhe. Damas de honra ajustando vestidos. E no centro de tudo, Valentina. Radiante. Vestida de branco como se sua alma fosse tão limpa quanto o vestido. Minha irmã. Minha traidora. O plano estava armado. O momento exato seria às 17 horas, quando o juiz de paz dissesse a frase que selaria a cerimônia. Seria simbólico. Ela diria sim à nova vida. Ao mesmo tempo em que o passado viria derrubá-la, como uma avalanche. No bolso interno do meu paletó estava o pequeno botão que conectava meu notebook à nuvem e, em seguida, a polícia, a Interpol e a imprensa. Com um toque, o mundo inteiro saberia o que eles tinham feito. Mas mesmo assim, minhas mãos tremiam. Eu não tremia de medo. Tremia de algo mais profundo. Algo que me corroía por dentro desde o dia em que saí da cadeia com o gosto metálico, da injustiça na garganta, a raiva. E por mais que minha mente estivesse focada, meu coração ainda era humano. Doía. Doía saber que eu havia chegado àquele ponto. Que minha vida precisava se resolver através da ruína de quem me colocou no fundo do poço. Quando os músicos começaram a tocar e os convidados se posicionaram, caminhei até os fundos do jardim. Daquele ângulo, tinha visão de tudo e de todos. Então vi quando meu pai Ricardo chegou. Terno escuro, óculos escuros, a expressão cínica de quem acredita que venceu o destino. Ao seu lado, Isabel, minha mãe, fingindo ser uma dama refinada, acenando para os convidados. Eles riam. Se davam bem com todos, como se nunca tivessem deixado o filho definhar atrás das grades por algo que eles fizeram. Ali, a raiva se transformou em clareza. A orquestra parou.
Valentina surgiu entre os convidados, vestida como uma princesa, a passos lentos, com os olhos brilhando. Ela caminhava para um futuro que não merecia. Um futuro roubado de mim. Às 16h58, abri o aplicativo no celular. Restavam 2 minutos. Observei enquanto o noivo segurava a mão dela. Henrique sorria no altar. Meus pais se emocionavam na primeira fila. 16h59. Meu coração batia como um tambor de guerra. Fechei os olhos por um segundo e vi flashes da minha cela. A luz fraca, o cheiro de mofo, o som das grades se fechando. E eu, ali, sozinho, esperando. Por uma visita que nunca veio. Por uma carta que nunca chegou. Por um perdão que nunca foi pedido. Sequaz. A voz do juiz ecoou. Valentina, aceita este homem como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo. Ela sorriu. Ia dizer sim. Apertei o botão. O mundo congelou por um segundo. 2 minutos depois, viaturas chegaram. Sem sirenes. Sem alarde. Policiais à paisana invadiram discretamente pelos fundos do salão. Eu já havia liberado o acesso para eles. No momento em que os votos foram concluídos, um dos agentes se aproximou de Ricardo e Isabel. Documentos em mãos. Algemas no bolso. O senhor está preso por fraude fiscal, lavagem de dinheiro internacional e falsidade ideológica. A senhora também. A multidão engasgou em choque. Valentina se virou ao ouvir os gritos. O noivo recuou um passo, confuso. Os fotógrafos registraram tudo. Um clique após o outro. A destruição gravada com a mesma delicadeza com que antes registravam sorrisos. Valentina correu até os pais, mas foi interceptada. Confusa, gritando, sem entender. Quando finalmente se virou, me viu. Eu estava ali, parado, atrás da mesa de som. Nossos olhos se encontraram. Lucas. Ela disse quase sem voz. Dei um passo à frente. Sorri, pela primeira vez em anos. Mas não de alegria. Era a expressão de um homem que havia sobrevivido ao inferno e voltado para cobrar o que lhe era devido. Não, Daniel. E você? Está prestes a perder tudo o que roubou de mim. Ela levou a mão à boca. Chorou. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de medo, de pânico. A polícia conduziu meus pais para fora. O noivo de Valentina, enojado, largou o buquê nas mãos dela e saiu sem olhar para trás. A multidão murmurava, celulares filmando, a internet já em ebulição. O castelo de cartas ruía. E eu? Eu apenas assistia. Em silêncio. Silêncio. Era tudo o que restava quando os flashes cessaram. Os gritos sumiram, e os convidados fugiram como folhas ao vento. O jardim antes vibrante, repleto de risos e promessas, agora parecia um campo de guerra. Eu fiquei ali, parado, no meio daquele cenário desfeito, observando minha irmã caída de joelhos, o vestido branco manchado de vinho e humilhação, enquanto soluçava sem entender como tudo desmoronara tão rápido. Mas eu entendia. Eu esperei por esse momento. Planejei cada detalhe. O que ninguém sabia era que aquela vingança não era apenas por justiça. Era pelo menino de 23 anos que saíra algemado de casa acreditando que sua família o amava. Era pelo homem de 25 que, ao sair da prisão, descobriu que fora abandonado como se fosse lixo. Era por cada noite sem dormir, por cada lágrima engolida no escuro da cela, por cada carta que eu escrevi e nunca enviei, porque no fundo eu sabia que ninguém me responderia. Fui embora sem olhar para trás. Peguei um voo naquela mesma noite. Madrid ficou para trás como uma cicatriz fechada. Voltei para o Brasil, mas não voltei como Lucas. Lucas morreu naquela prisão. Voltei como alguém novo. Um homem que aprendeu da forma mais brutal que o sangue não define família. Que lealdade vale mais do que qualquer laço genético. E quem me ensinou isso foi Miguel, o único que estendeu a mão quando o resto do mundo me virou as costas. Ele me esperava no aeroporto com o mesmo sorriso sereno de sempre. Quando me abraçou, pela primeira vez em anos, senti que tinha voltado para casa. Eles foram condenados. Ele me disse uma semana depois. O julgamento foi rápido. Os documentos que você enviou eram incontestáveis. E a Valentina? Perguntei, mesmo sem saber por quê. Desapareceu. Dizem que está morando com uma tia na Itália. Longe da imprensa. Longe de tudo. Assenti. Não desejava o mal dela. Não mais. Talvez em algum lugar ela estivesse tentando reconstruir o que sobrou. Talvez um dia ela entendesse o peso do que fez. Mas essa história já não me pertencia. Miguel me ofereceu parte do dinheiro que recuperamos do antigo esquema da empresa. Fundos que, legalmente, eu tinha direito. Recusei. Não quero nada do que veio deles. Quero construir a minha vida. Do zero. Com as minhas mãos. E foi o que fiz. Com a ajuda de Miguel, abri um pequeno café no interior de Minas Gerais. Um lugar simples, com mesinhas de madeira, cheiro de café moído na hora e pão de queijo saindo do forno. Era o oposto de tudo que vivi. E talvez por isso tão precioso. Lá, ninguém me conhecia como Lucas, nem como Daniel. Eu era apenas o dono do café,
Um homem de poucas palavras e olhos que sabiam demais. Com o tempo, os pesadelos foram ficando mais fracos. As lembranças ainda vinham, sim, mas não me dominavam mais. Eu tinha encontrado algo mais poderoso do que vingança. Paz. Certa manhã, uma menina de uns 8 anos entrou no café com a mãe. Ela olhou em volta, fascinada, e me perguntou: "Moço, você mora aqui?" "Moro", respondi. "E é feliz?" Demorei um segundo antes de responder. Olhei em volta. As paredes cobertas de livros. O cheiro quente do café recém-passado. A brisa leve entrando pela janela. Miguel sorrindo no canto, lendo seu jornal. Sorri de volta. "Sou." Demorou. "Mas sou." A menina correu de volta para a mãe. Eu fiquei ali, parado, sentindo o mundo finalmente calmo ao meu redor. Pela primeira vez em anos, eu não precisava fugir. Nem lutar, nem esconder nada. Lucas foi o filho traído, Daniel foi o homem vingativo. Mas agora eu era apenas eu, e isso bastava.